Salve, salve, rapaziada! Vamos para mais um episódio do nosso podcast Caleidoscópio, podcast inteligente de Antônio Carlos para o mundo através dessa plataforma maravilhosa que é o YouTube, isso mesmo. Antes de mais nada, vamos falar do nosso querido patrocinador aqui, nosso parceiro, que é a Visum. Tá rodando aqui na tela aqui para vocês, mas eu vou usar minha colinha aqui, né? Pessoal, quero falar para vocês quem cuida dos meus olhos. Afinal de contas, um fotógrafo tem que ter um cuidado especial. E falando nesse cuidado, tem uma referência em nossa região, a Visum Oftalmologia. Se você busca um atendimento de qualidade e profissionais altamente capacitados, a Visum é o lugar certo. Eles possuem várias unidades para melhor atender seus pacientes e atendem também com convênios. Olha só, no centro em Florianópolis, na rua Padre Roma 482, no 6º andar, sala 604. No Floripa Shopping, na SC 401, número 3116, loja 103, no Saco Grande. No Campeche, na Avenida Pequeno Príncipe, 1650. E eu fico muito feliz porque eles também têm aqui em Antônio Carlos, na Avenida João Antônio Bezen, 455, bem no centro da cidade, pertinho, bem do lado do supermercado JK. A Visum oferece uma ampla gama de serviços oftalmológicos, garantindo um cuidado completo para a saúde dos seus olhos. Para agendar uma consulta com os médicos é facinho. Clica aqui, tira um print nessa tela, salva. E para ficar por dentro de todas as novidades e dicas de saúde, siga a Visum no Instagram, @oftalmologiavisum, com M no final. Bom, falando do nosso patrocinador, eu faço um agradecimento especial porque a galera da Visum são todos meus amigos e mando um abraço aqui especial ao médico Dr. Gustavo, que é meu parceirão. Hoje, galera, eu tenho aqui um cara que vai falar um negócio muito louco para vocês. Muito louco. Inteligência artificial. Já venho comentando diversos programas aqui e eu quis trazer um cara que realmente já tivesse um negócio praticamente caminhando muito bem, por sinal, nessa área de usando inteligência artificial. Sem mais delongas, vamos receber aqui Leonardo Ramos. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Jean. Na realidade, assim, né, cara? Inteligência artificial, né? Quem diria, né? Quem diria, né, Jean? Inteligência artificial. Na realidade, a gente via isso em filmes de ficção científica há 20 anos atrás. O primeiro foi I Will Be Back. Arnold Schwarzenegger. Isso, e a gente também teve lá Até estava lendo essa semana sobre isso, só para a gente dar uma entradinha no assunto. O filme Odisseia no Espaço, 2001. Isso, na época, eu trabalhava em 94 na locadora de vídeo do CID. E lá, no final do filme, assim, em que o personagem principal conversa com a máquina dentro de uma nave espacial, ele fala, abre as comportas, eu preciso sair. Ele fala com a máquina. Aí a máquina, com inteligência artificial, fala, eu acho que não é legal você sair. E não deixa o cara sair para sobreviver, ele morre trancado na nave. Então, assim, a inteligência artificial, como algumas outras coisas no cinema, né? Elas vêm sendo já pautadas e vão aparecendo, vão entrando no dia a dia, no aspirador robô, no celular, e hoje elas estão tomando conta principalmente dos negócios. Muito interessante. Exatamente. Antes da gente aprofundar ali, Leonardo, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados. É o seguinte: quem é Leonardo Ramos? Cara, que é a coisa mais difícil, né, velho? O cara falar da gente, né? É difícil. Hoje passou uma história pela minha cabeça. Eu me formei no terceirão aqui em Antônio Carlos, no Cenecista. Um beijo para a querida Margarida Kretzer, né? E hoje passou um filme pela minha cabeça. E quem é o Leonardo, né? O Leonardo foi um cara sempre muito curioso. O Leonardo desmontava carrinho quando ganhava de controle remoto para usar o motorzinho e o controle para fazer outra coisa que não era o carrinho. É um cara curioso. E um cara que demorou muito tempo para entender que às vezes a gente fica em busca de um propósito, tipo, mas eu já fiz de tudo na vida, eu não acerto em nada. E assim, hoje eu me vejo como um cara que já fez um pouco de cada coisa e a gente acaba ganhando experiência e acontece que a gente pega um pouquinho de cada coisa que a gente já fez. O Jean sabe muito bem do que eu tô falando, que ele é muito parecido comigo. E a gente começa a se observar como uma pessoa que ganhou bagagem para, quando chega nos 40, tu optar para fazer o que tu quer, para ser feliz e ter uma vida saudável, cuidar da família,
Então assim, né, Jean? Cara, e toda essa curiosidade me fez um cara insaciável, sabe? Por conhecimento, por coisas novas. Até uma vez conversei com um amigo psiquiatra que falou sobre síndromes de sick novelty, que as pessoas têm sempre querendo buscar novas coisas. Mas isso é papo para outro dia. Nunca vi isso aí. Tá, mas o Leonardo é um cara curioso. Ele é um cara curioso. Curioso. Léo, tu te formou em quê? Então, cara, eu comecei a minha vida acadêmica na Univale em Biguaçu, em administração, fui até a 5ª fase, isso em 99, passei no vestibular, raspei cabeça, aquela coisa toda, era difícil entrar na faculdade, né? Não consegui passar na Federal, como meu irmão Júnior, um abraço pro Júnior, e fiquei até a 5ª fase, mas reprovei muito em matemática financeira, nunca foi meu forte as exatas, matemática. Sempre a parte da comunicação e tal. Aí entrei em 2004, Publicidade e Propaganda na Estácio Sá. Primeiro curso de Publicidade de Santa Catarina na Estácio, o auge da comunicação do Estado. Em 2009 eu estava formado, já emendei uma pós em Marketing e Mídias Digitais. A gente tinha só o Facebook na época, né? Não tinha nada de Instagram. Estava recém saindo do Fotolog para o Facebook. E finalizando a vida acadêmica, estou fazendo uma pós em Inteligência Artificial e Grow agora. Coisa de doido. Pela ESPM. Mas é isso aí, mas me formei em publicidade. Sou comunicador social, digamos assim. Tu foi um dos fundadores da Biguanete, na época, com teu irmão, com o Júnior, né? Exato. Isso em 99, eu e meu irmão, a gente juntou forças para abrir uma das primeiras lojas de tecnologia aqui da cidade, Biguaçu, né? E a loja ainda está aberta até hoje, são 23 anos de Biguanete. A história da Biguanete, cara, foi muito legal. A gente tem grandes amigos, grandes parceiros, grandes clientes. Só que em 2019 eu decidi, né, buscar outras coisas. O Leonardo então, inquieto. O Leonardo, ele... Tem um amigo meu, o Vini, que fala assim, né? A gaiola ficou apertada, caralho. A águia pegou, abriu os braços e, cara, vamos embora pra outra. Então aí deixei a Biguanete em 2019 pra agarrar outros projetos aí. Mas sabe que isso daí é bom, cara, pra gente, às vezes? É bom, cara. Ó, eu trabalhei na parte comercial, na parte de comércio, assim, né? Muitos anos da minha vida. Foram praticamente 15 anos da minha vida trabalhando em comércio, na área de vendas. Metade, né? Tá achando o quê? 32? Muito obrigado, amigo. Vamos fazer um Pix na conta dele? Pix! Aí, mas assim, cara, eu também sou um cara inquieto. Então, eu alcancei um objetivo legal aos 26 anos de idade. 26, 27 ali. Que eu peguei uma câmera na mão e disse, caramba, cara, que sensacional fotografar, isso que eu quero velho. fazer. Aí eu fiquei, acho que 3 anos fotografando sozinho, em balada e tal. E eu conheci a Lu e aí deu certo pra gente começar a fazer casamento. A gente tá esse tempo todo fotografando e não para mais. Não para. Então eu acho que a pessoa acomodada também é complicado, né? A gente é complicado, né? Porque a gente não para. Mas o acomodado também... Sim. Ele na é realidade, punk, o acomodado, ele acaba se incomodando já. Porque na realidade, assim, cara, tudo que você tá fazendo, tudo que você procura, tudo que você faz no dia a dia, tem que estar motivado pela paixão. Não dá para ser motivado pelo dinheiro. Então, a gente vê vários profissionais que estão nas suas profissões ganhando muito dinheiro, só que infelizes. Então, assim, se tu encontra um negócio que é a tua grande paixão, bora lá, vai fazer. Então, a Biguanete deixou de ser minha paixão em 2019. E aí, já arranjei outra namorada que foi então, marketing eu ia falar assim, ó, nessa tua trajetória aí de 30 anos, junto com tecnologia, inovação, até a gente fez essa pergunta que te mandou aqui no briefing. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou nessa... Pode ser até nessa alternância, né? Nessa saída da Biguanete. E agora? O que eu vou fazer? Ou tu já tinhas um plano B ali? Então, cara, é que assim, ó, o Leonardo, ele nunca foi só o Leonardo da Biguanete, né? Eu e o Júnior, a gente tinha mais outras 3 operações, que foi o primeiro Cybercafé da Praia de Palmas, em Gomes do Celso Ramos, na frente do Mercado Arvoredo, isso em 2002. Não, o Cybercafé. Era na frente do Mercado do Batata, lá, era 2002 isso. A gente colocou um link de 150k da Telesc na época, Brasil Telecom, né? Bom, para quem tá vendo a gente aqui no streaming, aqui no YouTube, eu vou falar para vocês que ele é 1% da internet que vocês têm hoje. E a gente teve uma ideia, eu e o Júnior. A gente tinha alguns computadores obsoletos já aqui na Biguanete, que não usava na bancada.
Vamos pegar esses 6 computadores e vamos levar a internet para a Praia de Palmas, que lá não pegava 3G, não tinha ED, não tinha internet. Não tinha nada. Não, a gente abriu lá um cybercafé com 6 computadores. 3G, não existia nem celular com internet, né? Enfim. 2002. Isso aí a gente tá falando de Windows 98 nas máquinas ainda, né? Isso, aí beleza, gente. Aí o Leonardo ele sempre teve algumas atividades paralelas à Bigonet, né? Teve faculdade, teve alguns outros negócios, sempre, a partir de 2004... eu já atendi alguns clientes na parte de publicidade e propaganda. Em 2001 eu fui chefe de TI da Prefeitura de Biguaçu. Uma curiosidade, até botei no meu Instagram esses dias que o domínio biguá.sc.gov.br fui eu que registrei na FAPESP em Santa Catarina em 2003. Domínio da Prefeitura. Na época até brinquei porque não queria botar Biguacu, porque fica estranho porque não tem a cedilha. Então vamos de biguá.sc.gov. Então já eu sempre fui motivado. E até hoje? Claro. Até mandei no grupo. Eu tenho um grupo com o pessoal do Mirk da época ali, né? O André, o Célio, o Jean, aquele povo lá. E aí, pô, a gente gosta de guardar as coisas. O André, peraí que eu tenho um negócio no meu HD externo aqui. Ele mandou um print do primeiro site da prefeitura. Cara, que é muito louco. Depois eu posso mandar para vocês, para quem quiser. Então, assim, o Leonardo ele sempre foi um cara muito curioso e estava sempre com algumas atividades paralelas, assim, né? Então, a Bigonet foi realmente a minha grande escola, né, de comércio, vendas, de contato com pessoas. Exato, né? E assim, Jean, hoje, se a gente, né, falar da vida da informática de Biguaçu, o branding da Bigonet é muito forte. Eu vim trabalhando a publicidade e propaganda no meu negócio. Então, exato, assim, todo o branding da força da marca da Bigonet foi o que eu usei como referência durante todos esses 20 anos que eu tive à frente daquela loja junto com o meu sócio. Que massa, cara. Quanto tempo tu trabalhou na prefeitura? Eu fiquei legislatura 2002, 2006. Eu saí na metade da segunda legislatura do Tuta. Eu entrei na época do Tuta com o João José. Primeira vez que um governo de esquerda teve na prefeitura. E lá tu teve... tu trabalhou nessa área, na área de tecnologia. Lá era curioso. Eu cheguei na prefeitura de Biguaçu, tinham 6 computadores. Na prefeitura inteira, em todos os setores. Era um na contabilidade, com o seu Ivanir. A minha memória é boa para essas coisas pra caramba. Na contabilidade com o seu Ivanir e com a Valdésia. No setor de licitações, era o Serjão, tinha um computador lá. Tinha um na mesa do prefeito, mas o prefeito não sabia usar o computador, então a gente jogou esse computador pro TI para usar o computador na época, porque era muito raro ter alguns PCs. A gente está falando de Pentium 133 na época. O computador tinha 133 MHz. Com 32 de memória, os melhores da prefeitura. Então a gente ainda não tinha um servidor, era uma rede que ainda não era uma rede de cabo de rede, era uma rede coaxial. Vocês sabem o que é uma rede coaxial? Uma rede coaxial é quando um dos computadores da rede param de funcionar, os que estão escalonados depois daquele ponto param de funcionar também. Não é uma rede ponto a ponto. Então aí era o garoto que tinha uma loja de informática, não física ainda. Eu arrumava computadores em 2002, não tinha Bigonet ainda fisicamente, tinha na minha cabeça, né? Anos depois, quando eu saí da prefeitura, foi para montar a Bigonet, né? Lá na rua 7 de setembro. Então, o início de vocês foi na garagem de casa. Na garagem de casa, né? De casa, mas não te preocupa, HP, Apple, um monte de empresas gigantes e mundiais aí, né? Começaram. Eu tenho foto lá da garagem lá. Tem. Cara, é massa, cara. Mas só para finalizar o que perguntou, aí na prefeitura, o que eu fiz lá foi integrar e conectar em rede todas as secretarias que estavam inclusive fora da prefeitura, que já tinha alguns imóveis locados na época. Inclusive, Secretaria do Desenvolvimento era ali no prédio da igreja mesmo, onde é hoje algumas secretarias. A gente fez essa conexão, isso já com links, né, dedicados, e botamos o servidor na prefeitura e botamos o site no ar. Então, quando eu saí de lá, já era outra estrutura. E, sinto muito orgulho de ter colaborado com o município de Biguaçu lá no início, né? Não sou candidato a vereador, pessoal. Mas eu saí de lá, tinham 32 máquinas, uma boa rede, um servidor da HP chamado E800. A gente pagou, na época, $15 mil. Tu disse o quê? Era muito dinheiro. $15 mil em 2003, cara? Era muita grana. Não, vamos fazer uma licitação. Se tem que ter. Então tá. Era o preço de 2 carros, o servidor da HP. Era 2 Fiat Uno. Eu lembro porque o seu... Só que era o início de tudo, né? Era tudo muito caro, muito inacessível. Na verdade, nem falo caro, mas era inacessível, né? E assim, olha, tudo era equipamento importado, né, gente? Não tinha nada. Não, a gente comprou da HP em São Paulo, veio de... Não era feito na China ainda, né, já era coisas feitas nos Estados Unidos, né? Equipamentos
né, da Texas, da HP, coisa que vem lá dos Estados Unidos. Hoje está muito fácil a gente adquirir bons equipamentos, né? Hoje até a Apple tem a fábrica na China. Sim, sim. Mas conta de... Não, tá tudo certo. Não, eles estão mais que certo. Cara, aí depois disso daí tu veio pra... Eu lembro que tu trabalhou uma época na imobiliária, né? Como é que foi esse período aí? Cara, foi Chegou a assim, ó. fazer aquele curso de... Claro, na realidade, assim, ó, foi em 2019 já, essa minha quebra de paradigma interior, que eu digo assim, que eu decidi sair da Vigonete. O Júnior, que é meu irmão, tocou a operação, tá até hoje lá a loja aberta. E eu fiquei um ano sem fazer nada. Eu disse, aquele ano cabalístico. Vou assim, me achar. Eu lembro que eu te encontrei na Casas d'Água comprando uma parafusadeira. Mas aí eu fui inventar coisas. Comentou de Sunset Café, sim, foi um bar que a gente tocou durante 8 anos na Praia de Palmas, foi um pub que até hoje, como eu ainda tenho o mesmo número de telefone, que desde 99, eu sou ciumento com essas coisas, até hoje me ligam no verão, e aí, o Sunset vai abrir hoje? Não, o Sunset já fechou faz 10 anos. E aí eu resolvi abrir outro bar, gente, na Praia Comprida, chamado A Toca Museu Bar. Arranjei um casarão em 1932, arranjei um sócio e quis abrir um museu-bar, porque eu sou colecionador de antiguidade, além de tudo, né? Acumulador, digamos assim. E aí, abri o bar, bombástico, show cover da Led Zeppelin, show cover dos Los Hermanos, 200 pessoas no local que cabia 80 pessoas. Aí a gente estava preparando o carnaval de 2021, veio a pandemia. Cara, a pandemia quando me ferrou um monte de negócio. O nosso bar funcionou 38 dias. Eu tenho um amigo que abriu um... Era um baile, né? Era um baile. Uhum. Ele diz assim, ó, foi a empresa de um baile só. Ele conseguiu fazer um baile e já... Ele alugou toda a estrutura, montou tudo, fez um baile, a pandemia fechou o primeiro lockdown. Cara, ele assim, a empresa de um dia só. E aí, o Leonardo, com o bar fechado, tinha investido o valor de 2 automóveis para investir naquele bar. Me vi no meio de uma pandemia e aí fiz uma reflexão. O que eu queria fazer? Eu sempre gostei muito de vendas e marketing. E aí encontrei o Paulo Vitor, o filho do Carlinhos, meu cara me gostou na padaria, tomando café. Ele, o que estás fazendo? Cara, não sei o que eu faço da vida. Faz um curso de corretor, vem trabalhar com a gente. Que ficou uma semana na minha cabeça. Eu já tinha vendido 5 imóveis na minha vida, da minha sogra, da minha tia, da minha avó, da minha tia. A gente dorme 7 dias pensando naquela mesma coisa, velho, ferrou. Já aí me inscrevi no curso de corretor de imóveis. Fez o curso? Fiz o curso, completei o curso, fiz 3 vendas de imóveis. No meu primeiro mês eu já fiz uma venda dentro da imobiliária, foi muito legal. E só que, como os meus olhos brilham pelo marketing e pelas vendas, eu era um corretor meio que frustrado, porque eu via alguma coisa dentro da operação da imobiliária que eu poderia contribuir na parte do marketing. E aí o dono da imobiliária falou, olha, pô, cara, tu não faz meio período uma coisa, meio período outra? Aí eu fiquei meio período da manhã trabalhando no marketing, gerenciando marketing da imobiliária, um head de marketing dos 15 corretores e um time de 50 pessoas. Experiência do cliente, atendimento, CRM, site, tráfego pago, tudo que tu imaginar. E aí comecei a gostar mais ainda disso. E aí parei de vender imóveis, fiquei full time como imobiliário durante 3 anos e meio. 2021, fevereiro de 2021 até agora, dezembro de 2023, com um resultado que eu me orgulho muito de falar já. Quer que eu te fale? À vontade. Quando entrei naquela empresa, e não só aquela empresa, né? Essas empresas do mercado imobiliário, nos últimos 4, 5 anos, a crescente dos imóveis que são vendidos a régua tá alta, né? Por meios digitais, eu digo já. Os imóveis, eles eram vendidos mais por contato pessoal, corretor, telefone, uma placa na frente de um terreno. E aí a gente começou a ver isso, né? Mérito tanto meu quanto dos donos da imobiliária, que a gente precisava caminhar para um momento que a gente precisava vender mais imóveis no digital. Né? Então, 20% dos imóveis da imobiliária eram vendidos pelo digital, 18 a 20%. E os outros 70% ou 80% eram vendidos pela carteira dos corretores, dos grandes corretores da imobiliária junto com os proprietários. E aí a gente veja uma problemática nisso aí, né? Tintim. Por que a gente vê uma problemática nisso? Porque tu há de concordar comigo, o contato pessoal ele é limitado, né?
Então a gente conhece um número X de pessoas que, por mais que seja o contato pessoal ele seja escalonável e, enfim, é limitável. O alcance de uma rede social Exato. Aí o alcance da rede social é infinito, de um Google é infinito. Então a gente tinha o desafio de aumentar as vendas no digital. E eu fiquei como head de marketing 3 anos. E agora, quando saí em dezembro, por uma questão bem pessoal mesmo, que eu precisava de um pouco mais de liberdade geográfica nessa etapa da minha vida. Então eu não queria mais trabalhar num escritório, né? Eu queria trabalhar onde eu quisesse trabalhar, em São Paulo, viajando, alguma mentoria para eles ainda, nesse sentido, né? De trocar ideia com os donos ainda, mas não fixo lá no local. Depois desse resultado que a gente colheu, que aí eu senti que a minha missão estava cumprida. Que em dezembro de 23 a gente vendeu 75% dos imóveis da imobiliária por canais digitais. Que massa. A gente vendeu 75% dos imóveis do ano de 2023 foram por canais digitais. Ou seja, Instagram, Facebook, e-mail marketing. E o corretor não deixa de vender, né? Não. Porque na verdade, assim, ó, que o corretor, além dele ser o cara que vende, né? Eu acho que até por isso o nome é corretor, né? Porque se fosse o cara que só vendesse, ele seria vendedor. Então a corretagem, ela engloba também toda aquela parte burocrática, sim, que é a questão de cartório, documentação de financiamento, e roda na caixa, não passa, roda no outro, não passa. Não, e também agenciamento de imóveis, né? A vida do corretor, e aí a gente vai chegar na inteligência artificial logo em seguida, a vida do corretor é uma vida muito corrida e muito disputada entre os clientes. Quanto mais o cara vende, quanto mais o cara é bom, mais ele é requisitado para comprar e vender imóveis. Então, se tu conhece um bom corretor, tu tens uma casa para vender, tu vai procurar aquele corretor e vai pedir para ele vender a tua casa. Então, o que acontece? A vida do corretor, mesmo trabalhando numa imobiliária, né, quem conhece o mercado que eu estou falando, o corretor ele trabalha na imobiliária com um PJ, né, ele não é um funcionário, ele é um empresário, né, um PJ mesmo, uma empresa. E aí esse corretor ele precisa de suporte da imobiliária para a parte, como tu falou, de documentação, até o marketing dele. Tudo, marketing, CRM, tudo vem da imobiliária e o corretor precisa atender, bater no gol e vender. Então, esse cenário que eu amei em trabalhar, que é a gestão de marketing imobiliário, engloba desde a entrada desse cliente por vários canais digitais, desde que seja por telefone, WhatsApp, Instagram, TikTok, faz um funil de vendas. Exato. Ele entra no funil, ele parte a fazer parte de um inbound, que a gente chama de imobiliário, que é envio de e-mail, envio de SMS, marca visita, recebe um SMS ou um WhatsApp, é um inbound dentro de algumas ferramentas, que a gente não vai falar sobre isso hoje. E aí começou a facilitar a vida do corretor. No início, eles eram meus inimigos já. Porque toda mudança gera transtorno e gera desconfiança, porque tira os caras da zona de conforto. Não, exato. Porque eu falava assim, olha, os clientes não vão mais entrar em contato direto com vocês. A gente vai ter uma equipe de 4 pré-vendedoras que vão ver se o cara tem potencial de compra, vão ver se o cara está no momento de compra dele, se ele tem algum imóvel para dar em troca, um carro para dar em troca. E a hora que tiver o cenário lindo, céu azul para o corretor entra e faz o gol. Então isso fez todo sentido no início e hoje faz muito mais. Hoje as grandes imobiliárias já trabalham com o sistema de pré-venda. Só que a pré-venda, a pré-vendedora, né, a gente chama de SDR também tem as suas limitações, porque é um humano. Então ela atendia 10, 15 leads por dia, cada menina, só que hoje com o tráfego pago, sabe como é que funciona? Quanto mais a gente injeta, mais lead chega, mais cliente chega. Então chegava 300 clientes por semana. Eu vou botar o quê? 10 pessoas para atender? Foi aí que o mercado de atendimento, não só, aí eu não estou falando só de mercado imobiliário, gente. Estou falando quando a inteligência artificial começa a entender quais são as dores daquele cliente, o que ele veio procurar, o que ele dispõe de grana para poder investir num determinado produto. E aí a gente coloca... Eu não estou falando de bot. O bot teve uma vida muito curta. O bot é aquele cara que tu aperta o número 1, número 2, 3, para não sei o quê. O bot foi igual o Blu-ray. Exatamente, boa comparação. O bot foi igual ao Blu-ray.
foi uma grande maravilha que durou pouco tempo. E aí hoje o que a gente faz com ferramentas de IA? Que aí é sensacional, velho. Faz tudo, né? Vou tomar até um gole d'água pra gente continuar a falar sobre isso. Eu vou emendar contigo aqui, porque assim, ó, na nossa conversa ali, no off, tu perguntou, já tá usando alguma coisa? Cara, eu uso diariamente. Eu uso o ChatGPT, ele me agiliza muita coisa, velho. Pô, e eu uso o ChatGPT, eu uso um software de inteligência artificial que nos ajuda no corte aqui do Das podcast. Inclusive, tem uma outra inteligência artificial, então eu estou falando de uma, o ChatGPT, tem uma outra que ajuda nos cortes, que essa é online, e tem uma outra que eu comprei agora, eu pago normalmente essa ferramenta com inteligência artificial também, que ela faz toda a edição do podcast. Eu dou o start nela, eu crio o prompt, né? E digo a câmera do Léo, a câmera do Jean e a câmera que pega nós dois. E vai pego lá. café, fico tomando café enquanto ela corta tudo. Um trabalho que levaria tipo 10 horas, a inteligência artificial me entrega em 18 minutos. Só que ainda existem, né? O ChatGPT foi uma evolução assim rápida até, mas ainda existem dentro dessas ferramentas de inteligência artificial o aprendizado que ela está fazendo. Várias limitações aí. O aprendizado. Então eu faço uma revisão depois e acertando os errinhos que ela tem. Mas eu acho que quanto mais eu for usando, cara, vai aprendendo. Por isso que o algoritmo é inteligente. A gente chama de inteligência artificial generativa, né? Conforme tu vai dando aprendizado de máquina para aquele teu prompt, para o teu bot, enfim, para o teu IA, ele vai aprendendo como é que tu gosta de fazer as coisas e quais são os teus jargões, quais são os CTAs que tu chama, qual é o jeito que tu fala, qual é o tipo, a entonação de voz, ou se tu é um cara que é um cara mais tranquilo, ou se tu é um cara que gosta de fazer as coisas mais rápido. E aí hoje o meu chat GPT, eu já utilizo desde novembro de 2023. A gente já fazia grandes posts na imobiliária lá na versão 1 do ChatGPT, que ficava incrível. E o pessoal, pô, mas que post bem trabalhado. Eu peguei o finalzinho de 2022 quando ele foi lançado. Um pouquinho antes de ti. Porque a gente já usava na campanha do Bruno. Do Bruno Souza. Sim. Quando ele foi e assim, né? Hoje, falando um pouquinho sobre IA, né? O que acontece? Existem vários locais, vários momentos dentro dos negócios que a gente pode utilizar a inteligência artificial, né? Hoje o pessoal tem usado muito, principalmente, vou falar um pouquinho do ramo imobiliário, tem usado para pré-atendimento, para qualificação de lead, que a gente chama, né? Que agiliza muito a vida. Também na criação de conteúdo. Então, assim, hoje para você ter um site bem ranqueado no Google de forma orgânica para gastar menos dinheiro com tráfego, é uma questão estratégica, né? Você precisa ter um site, não um site estático, mas um site com conteúdo. Que tenha um SEO. Exatamente. Por exemplo, saiu saiu um lançamento lá da construtora Lumis, por exemplo. Quem chega primeiro ganha. Então, assim, se o cara tá com a equipe pronta para fazer um post, falar sobre o que está acontecendo sobre esse novo empreendimento, quanto mais rápido for, o Google vai entregar isso para as pessoas de uma forma mais eficiente lá no topo do Google, sem ter que pagar por isso, né? Vou dar um exemplo prático, que eu adoro esse exemplo. Se está aí no computador agora, vocês vão entender a força disso. A gente gerou, no ano de 2023, 78, acho que, posts sobre financiamento imobiliário no blog da imobiliária. Com o ChatGPT. Isso foi no final do segundo semestre. Hoje, se você for no Google e colocar financiamento imobiliário Biguaçu, a imobiliária Biguaçu está ranqueada acima da Caixa Econômica quando se fala em financiamento. Gratuitamente, sem tráfego. Então, velho, SEO feito dentro do site, com ferramentas de criação de conteúdo, com tag, né? Tu vai tagueando esses teus posts com boa configuração de SEO, com palavras-chave, com meta tag, a gente chama daqueles links lá em cima, né? Com a barrinha, bem escrito, um blog bem escrito, e a inteligência artificial agiliza o processo. E quando tu vem falar ali sobre a edição, né? Há quem diga assim,
Pá, isso aí, pera, vou pagar o Jean para editar vídeo na inteligência artificial? Tem pessoas ainda, Jean, que não conseguem Só quero entender. deixar uma coisa clara. Isso é pro podcast. Sim. Se for pegar um casamento onde tem mexida de câmera aqui assim, eu não achei uma inteligência artificial que fizesse. Mas eu quero que Não tem entenda o como. seguinte. Mas a hora que eu achar, eu compro também. Existem pessoas que dizem que a inteligência artificial te deixa mais burro ou faz o trabalho por ti. Não, não é assim, gente. A inteligência artificial, ela é um assistente do seu cérebro. Então, assim, tu bota a tua ideia lá, o teu prompt, o que que tu quer. Pô, a gente daqui a pouquinho talvez fale um pouco sobre o livro que eu tô escrevendo agora para lançar em novembro. Eu escrevi o livro dentro do ChatGPT, com auxílio da ferramenta, em pouco mais de 12 horas. A parte de estruturação, né? Não a parte de conteúdo, né, gente? Porque aí o conteúdo tem que vir daqui. A parte de estruturação. Eu falei para o ChatGPT que eu precisava falar num livro sobre a revolução da inteligência artificial no mercado imobiliário. E eu perguntei, né? Eu uso o ChatGPT pago, né? Quem não sabe, paga os $20 e tal. E eu pedi para ele pesquisar na internet os principais autores dos temas que falavam sobre isso. Precisava falar sobre atendimento, sobre experiência do cliente, sobre pré-venda, tudo o que tivesse dentro do imobiliário, para incorporadora, para lançamento de produto, para treinamento de corretores. E aí ele foi me trazendo conteúdo compilado de tudo quanto é lugar, conteúdo inclusive em inglês e em outras línguas que ele me ajudou a traduzir. E aí esse livro que eu estou lançando agora em novembro, sobre esse mercado, ele tem quase 200 páginas. É um livro que já está na Amazon, a pré-venda, já estou vendendo na Amazon a $14. Já tem venda internacional, inclusive tem massa. A pessoa vai receber esse livro físico e digital no dia 2 de novembro. É um compromisso que eu tenho com a Amazon. Para quem está hoje mentorando, querendo escrever um livro, procure isso lá na Amazon, é alta dica. E aí, o que acontece, Jean? Todo esse conteúdo, o ChatGPT me ajudou com todos os blocos. Entendeu? Trazendo fonte, fazendo sumário. Pô, tu lembra fazer um sumário de um trabalho hoje? É o bicho, pô, no TCC. Sim. Ficava dias para fazer um sumário. Então, a inteligência ajuda a organizar suas ideias, é teu assistente de conhecimento, eu digo, né? Em 2023, eu estava trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Trabalhei lá com o deputado Matheus Cadorinho. O deputado Matheus, ele era head de aceleração, startupeiro, uma coisa toda. Então o cara veio muito dessa área de tecnologia. E a gente não. A gente que eu falo porque a gente estava no caminho, né? Mas ele criou o primeiro projeto do legislativo do Brasil utilizando o ChatGPT. Então, isso foi notícia, tá ligado? O primeiro projeto de lei criado inteiramente com inteligência artificial. Claro que, após ele dar tudo para o comando, criar todo o corpo do projeto, ele entregou para o jurídico, e o jurídico fez as correções devidas lá, aquela coisa toda. Mas a base inteira do projeto foi feita com inteligência artificial. Aí eu vou me utilizar não é um jargão, mas é o que ele falou sobre. Abre aspas. Você tem um buraco para cavar, certo? Você prefere cavar ele com uma colherzinha ou com uma reta escavadeira? Fecha aspas. Isso é a ferramenta que te dá. Analogia. É a analogia que ele faz, porque assim, vamos lá, nós podemos entregar as nossas datas de nascimento, né? Eu sou de 78, deve ser o quê? 79, 80, tu, né? Eu sou de 80. 80, né? Então, eu sou 2 anos mais velho. Então, a gente passou pela datilografia, né? O ASD, FG. Ficava dias fazendo isso aqui para treinar, para depois passar para outra mão. E quando surgiu o computador, o que todo mundo falava para nós? Todo mundo vai perder os empregos. Porque o computador vai tirar os empregos de todo mundo. Surgiu a automação industrial. Nossa senhora. Meu Deus, vai acabar com o planeta. Quando tiveram os robôs nas fábricas de carro também, vai acabar com o emprego de todo mundo. Não, cara, porque assim, o que essa ferramenta, o que eu acho, né, sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre computadores, elas conseguiram baratear o custo. Conseguiram abrir novas profissões. Tanto da mão de obra, né, quanto do produto. Aí eu volto lá da prefeitura, quando falou para mim que um servidor da HP era $15 mil.
se tu pegar aquele mesmo servidor da HP que tu comprou por $15 mil, ele não serve nem para peso de papel hoje. Tá no lixo já, de certo. É obsoleto. Porque as tecnologias evoluíram. Eu tive um professor na faculdade quando eu fiz tecnologia de informação, a primeira lá na Estácio, que ele falou que a gente estava chegando num tipo de processamento que a informática, ela deu ela fez aqui, ó, uns 10 anos, sabe? Aí depois ela deu uma estacionada, e ela veio. Ela baixou, perdeu o mercado para caramba para os celulares. Podia imaginar que um celular fizesse tudo o que ele faz quando a gente era criança? Não. O celular hoje, se tu tiver grana comprar um celular bom, se tu for um cara bom em publicidade, e tu é um cara bom em publicidade, tu sempre foi. Sempre foi um cara antenado, tá ligado? Hoje, tu tem uma profissão com um celular. Pode viajar o mundo trabalhando com o celular. Exatamente. Então, inteligência artificial ainda para mim não é mais algo novo. Eu sou o cara do aval, bicho. Estou em campanha política, fazendo política aí para Deus e o mundo aí, trabalhando nessa época de eleição. Utilizo diariamente, né? E, cara, a gente tá brincando com a ferramenta, cara, de construir jingles, velho. E constrói música. Música, pô. Música. Sem direito autoral. Sem direito autoral. Inclusive a música do podcast aqui, que é um solinho de guitarra. Eu peguei. O nome da música se chama, a música do podcast aqui, ela é Trovão de Pedras. O nome da música. E ela é só uma música instrumental, né? E eu criei com inteligência artificial, né? Cara, assim, ó, facilita muito a vida, gente. Tá. Eu acordei com a ideia assim, pô, o que eu vou fazer da minha capa do livro? Será que eu faço uma foto? Eu também já fui fotógrafo também, já fiz exposição fotográfica, tá? Vou fazer uma foto? Não, cara. Sei no livro de IA, vamos fazer com IA. Aí eu acordei pensando na seguinte coisa. Eu queria mostrar uma cidade do futuro dentro de um pote daqueles de palmito. Essa era a minha ideia. Eu queria que fosse assim. Mas é pensar fora da casinha que E aí eu peguei, botei no prompt, paguei a ferramenta, acho que foi $12 para usar durante uma semana. Tem ferramentas que tu paga por produção, tem umas que tu paga por período. No próprio PC mesmo, esqueci o nome dela agora. E aí eu coloquei lá, preciso fazer uma imagem futurística que tem uma cidade de fundo, com alguns veículos voadores e que ela esteja dentro de um pote de vidro. E foi. Dá uma olhada lá na Amazon, a capa do livro, vou te mandar depois. Eu vou trazer. Legal. E aí, pô, ficou altas imagens. E aí eu tenho a propriedade intelectual dessa imagem porque ela veio na minha cabeça. Mas então, cara, propriedade intelectual é um negócio assim meio... É o direito da imagem, né? Ela que tá ouvindo o sino aqui é porque o nosso podcast fica do lado da igreja, então é igual telecena de Ariara Batista. Então, é hora da missa. A gente tá abençoado. Mas, ali, cara, a propriedade intelectual, ela é tua, certeza. Porque em 1500, por exemplo, vamos estar mais para trás, lá, sei lá, 1200. Lá vem pedrada. Não, vou passar para cima. 1800 e tanto, época ali, de grandes pintores, Renascença, aquela coisa toda, né? Os caras pegavam, eles tinham uma ideia na cabeça, certo? Eles tinham uma ideia na cabeça. Vamos citar Leonardo da Vinci, que para mim era um gênio. Um gênio à frente do seu tempo. Não era só pintor, cara. A anatomia tem que bater palma para ele agradecer, porque ele dessecou cadáveres e desenhou toda a anatomia. Até hoje se utiliza a mesma anatomia, né, que ele criou. Mas qual era a ferramenta que o Leonardo tinha? Um lápis, um pincel, uma régua, a tinta, e um papel. E a ideia que ele tinha na cabeça. Então, hoje, tu também tem lápis. Melhor do que ele tinha. Uma caneta. Mas vai acabar com a colher ou vai acabar com o trator? Mas só que hoje tu tem inteligência artificial para te acabar com o trator, velho. Aí tu vai criar, não ficou legal, criei de novo outro, criei de novo outro, criei de novo outro. Achei, fechou. E, hoje, aí para finalizar esse assunto da capa ali, eu precisava de umas imagens internas também. E aí eu fui viajando, cara. Eu preciso de um corretor que a cabeça seja um cérebro. Ele foi me trazendo várias imagens, assim. Até chegar no ele foi trazendo várias e, cara, muito rápido. Não, ele fazia uma ou duas e eu já salvava.
em alta. Um ou dois, tipo, não perdi muito tempo. Eu botava a ideia no prompt, o troço pegava e produzia as imagens, assim, né? Então, hoje, a inteligência artificial não é só o ChatGPT, né? São várias ferramentas que usam inteligência e velocidade de processamento de máquina. É importante o pessoal saber que por que a inteligência artificial não chegou agora, né? Inteligência artificial já, né, o primeiro grande caso foi quando teve um jogo de xadrez entre o computador e aquele Kasparov, eu acho, de xadrez, que o computador ganhou ele com inteligência artificial. Foi o primeiro grande O caso. próprio Google já é um algoritmo. Exato, mas assim, ó, é que hoje... Ela tá na né? mídia. Não, Jean. Não só tá na mídia. É que hoje um processador no celular desse aqui pode gerenciar muita informação. Então, hoje está mais barato fazer essa tecnologia trabalhar, porque antigamente cara, tinha que ter grandes máquinas para poder fazer um algoritmo trabalhar e ter informação. Hoje, cara, qualquer celular consegue fazer ainda. Os primórdios do computador, para tu ter que equivale um processamento de celular aqui, teria que ter um prédio de 20 andares com um computador ligado entre si. Exatamente. E aquela loucura de... Exatamente. Então, apareceu para facilitar a nossa vida, né, cara? Isso que acontece. Eu vou te fazer uma pergunta que ela é bem pessoal. Então, tipo assim, ó, o que tu acha da inteligência artificial nesses casos que a gente olha produção de fake news? Estamos em época eleitoral, né, cara? A produção de fake news. Eu vou te falar a minha opinião, que eu discordo. Eu acho que não poderia existir algo que trocasse o teu rosto em um vídeo e que imitasse a tua voz. Eu acho que é uma coisa muito séria para tu fazer. Isso não acontece apenas no período eleitoral, pode acontecer, sei lá. Imagina botar o Leonardo falando mal do fulano aí, tu acabar sendo preso e até provar que aquilo dali não foi tu, foi uma inteligência artificial que criou. Então, como é que tu enxerga esse tipo de inteligência artificial? Cara, tudo que as pessoas inventam sempre vai poder ser usado para o bem ou para o mal, né? Isso é fato. Uma arma pode defender ou pode matar, né? Essa questão é muito pessoal, essa resposta que eu vou te dar, tá? Eu acho que a tecnologia, tanto quanto a liberdade de expressão, enfim, ela precisa ser observada, eu não digo controlada, tá? Mas ela não pode ser cessada. A gente não vai poder limitar uma tecnologia porque tem gente utilizando para o mal. Eu acredito que é mais uma questão cultural mesmo, sabe, Jean? A gente ensinar as pessoas que isso pode ser usado, isso a gente tem insistido usando o WhatsApp aí, que pô, o cara recebe uma coisa, não tem certeza daquilo, não está atento aos fatos, não pesquisou sobre aquilo e mesmo assim replica. Então, assim, eu acredito que seja uma questão mais cultural mesmo. A gente não pode limitar nenhum tipo de tecnologia por conta das pessoas mais que estão utilizando elas, mas a gente tem que deixar isso bem claro para a população e ensinar os nossos filhos a eles entenderem que assim, né? Hoje tudo pode ser o que parece ser. Então, tu vai trocar o rosto de uma pessoa, mas tu vai ter que falar com ela pessoalmente, fazer uma ligação, mandar um e-mail, ou ouvir essa pessoa falar ao vivo e, não fui eu que falei isso. Mas é um pouco complicado, né, Jean? Porque, além disso, as pessoas, elas gostam muito de julgar, né? E não só julgar, né? As pessoas gostam de... Como é que eu vou te falar isso, Jean? Sem ser muito... Cara, não, a pessoa ela cria um pré-julgamento de tudo. Então, que é pré-julgamento. Não é que tu está sendo grosseiro ou falando alguma coisa desse jeito, mas é assim, ó, a pessoa, todo mundo tem medo do novo. A novidade assusta. A novidade assusta muitas pessoas. Tu imagina, e eu falando para ti de eleição, né, que se tu, nessa época aqui, ó, dia 16 começa, né, dia 16 tu ia sair na rua, tu ia ter que estar desviando de placa, de político. Hoje a gente está nas redes sociais. Eu tenho um depoimento de um cara que levava 2 milhões de santinhos no prédio mais alto em Floripa e de lá eles despejavam, assim, ó, jogavam no vento. Quanto aquilo poluiu, e hoje tá tudo no digital praticamente. Mas aquilo que eu estava te falando e queria arranjar um jeito
não muito bruto de falar, que é o seguinte, ó. Mas seja bruto, tá tudo certo. Não, é que assim, cara, ou a pessoa é pouco inteligente, ou ela tem mau caráter. Não pode bater na mesa. Então, assim, ou ela é pouco inteligente, que é o quê? Poxa, ela recebeu aquela informação, coitada. Mal informado. Não viu que era o Amin falando mal do negócio lá, né? Exemplo, com vídeo de político. Uhum. Mas ela não tem conhecimento, não tem inteligência, enfim, passou para frente e não viu o mal que isso poderia gerar, né? Pessoas sendo presas porque alguém botou na internet a foto dela dizendo que ela estuprou, não sei o quê. Beleza, agora tem um mau caráter, né? É aquele que utiliza isso, essa ferramenta, que era para ser usada para o bem, para difamar alguém e tal. Aí eu acho que isso precisa ser. Não vou usar controlado, não vou usar controlado. Compassivo. Não, precisa ser observado. Observado. É a mesma coisa que o cara que vai para a rede social, fala mal, xingar, não sei do que, dizendo que é liberdade de expressão, já. Direitos e deveres, né? Liberdade de expressão, desde que você não infrinja a liberdade do outro. Exatamente. Quer dizer, a tua liberdade, ela termina na hora que começa a do próximo, né? Próximo. Então, assim, precisa, assim, a gente precisa ter políticas públicas, Jean, cada vez mais alinhadas com a tecnologia, para poder, sim, ter regras. O governo tal, não estou defendendo ninguém. Quer proibir que se faça isso na internet, não sei o que, cara, precisa ser observado. Recentemente, Maduro, na Venezuela, proibiu o Twitter, né? Eles baniram o Twitter, por enquanto, lá. Então, assim, pode ser por causa ditadura, né? com o Elon Musk também, né? Aquela questãozinha lá que ele... O Elon Musk, ele tá batendo, né? Porque o que acontece, Jean? Ele vê aquilo O ali. que acontece, Jean? É muito perigoso as redes sociais estarem na mão de uma ou duas pessoas ou um ou outro país. Então, por isso que isso precisa ser discutido para que, por exemplo, o Brasil, o nosso país, tenha força numa ferramenta dessa, que é uma ferramenta de gerenciar a comunicação. Claro. Então, assim, por que o Brasil não pode pedir para o cara tirar um negócio lá? Pô, velho, não tá sendo legal para a gente ter essa informação dentro da tua ferramenta. Então, assim, não é um controle, mas tem que observar isso e criar leis, eu acredito sim. E assim, vai ficar mais feio daqui para frente ainda. Vai. Tá? Porque assim, gente, tu lembras? Tens a minha idade. O dono de um jornal, por exemplo, o dono do Estado, né, que não existe mais, vou falar do Estado. O dono do Estado, o que ele falava era verdade, mano. Exato. O cara chegava na rua, lá na Praça 15, o cara abriu o Estado, né? Prefeito, não sei do que, de Florianópolis, foi preso por não sei do que. A verdade estava sendo colocada para a população ler. Isso veio para televisão, e hoje é feito isso com a internet. Então, assim, ó. E o tal do fake news, né? Chegou em 2018, né? Pra cá, né? Aí que se intensificou, né? Na realidade, seguinte, hoje não vamos citar nomes. Né? As nossas cidades aqui, a nossa região metropolitana, vamos falar sobre fake news. Cara, a nossa máquina de comunicação em forma de jornal nos últimos anos aqui, impresso, sempre foi uma fábrica de fake news, cara. Né? Por que agora, essa falha em fake news? Não, cara, sempre existiu, só tá de forma digital. Né? Só que assim, né, Jean? Um alcance de 2.000 exemplares. É diferente de 2 milhões é diferente. Replicadores. Exatamente. Então, assim, ó, o cara precisava ter muito dinheiro. Tem aquela táticazinha lá, cada um jornal, 2 ou 3 pessoas conseguem ler o mesmo. Tinha-se uma amostragem do alcance. Agora, o alcance de uma fake news dentro de uma rede social, que a gente chama de o compartilhamento, ele vai sendo exponencial, cara, é praticamente mensurável. Por isso que é perigoso. Por isso que a gente tem que olhar. Não digo controlar, mas olhar isso aí. Léo, a gente vai entrar agora no teu viés ali mesmo, no modelo de inteligência artificial que está te auxiliando aí na tua empresa. Beleza. E antes disso, eu quero falar com a galera aqui, para dar mais um recadinho aqui, né? Você que está precisando, tá com aquela vista cansada, embaçada, né? A gente às vezes lê tanto esse celular, aquela coisa toda. Dá uma passadinha na Visa, dá um print aí na tela que for mais próximo
da sua casa aí, eles têm unidades no Campeche, no centro, no Saco Grande e aqui em Antônio Carlos. Então, galera da Visum, obrigado aí pela parceria. Tá rolando aqui, ó, a imagenzinha deles que vai rolar aqui. E também vai estar aqui para vocês o Instagram deles, que eles têm lá, que colocam lá no Instagram bastante coisa sobre dicas de saúde ocular. Então, se você precisa, tá com aquela vista, sabe aquela vista cansada, Léo? Aquela vista cansada. Óculos é coisa séria. É saúde. Saúde, não dá pra brincar. Né? Hoje em dia eu te falo assim, cara, eu vou dar um breve depoimento aqui, né? Eu cheguei num ponto que eu hoje enxergo graças a Visum. Graças ao Gustavo, cara. Pelo cuidado, assim. Caramba, velho, tu não tem noção, velho. O cara me atendeu 10 horas da noite, abriu a clínica pra me atender 10 horas da noite num sábado. O cara tava feia a coisa, hein? Tá. Procurar um oculista da Não, eu cheguei num ponto de não conseguir olhar pro celular aqui assim, por conta eu tive... Como é que é o nome? Exósteo na córnea, velho. É loucura. A Patrícia, a minha sobrinha teve nas costas, disse que queimava. Eu falei para ela assim, agora tu imagina na córnea. Então eu tive um problema sério assim, e agradeço, cara, de coração. Eles moram no meu coração literalmente. Hoje eu tenho uma visão boa, uso óculos porque preciso usar óculos. Depois de 40, meu amigo, o celular começou a ficar curto aqui assim. Eu disse que tem que começar a usar o pau do céu para usar o celular. Eu assim, ô doutor, o negócio é o seguinte: o senhor não tem 40 centímetros de braço para vender? Um alongador. Ele assim, não tem, então me arruma um óculos. Porque não dava, eu já estava aqui, ó, longe, assim. Mas eu tenho um carinho especial pela empresa, eu sempre fotografo as confraternizações que eles fazem no final de ano lá e tal. Sempre estou lá com eles, conheço a equipe médica toda. E é um prazer a gente estar aqui, ó, com eles aqui no podcast. Muito bom. Léo, eu queria que tu me falasse agora sobre o teu negócio, sobre como é que funciona. Porque a gente falou de inteligência artificial e como essa inteligência artificial, como tu está usando essa ferramenta, essa é a pergunta, como tu está usando essa ferramenta dentro do teu segmento. Bom, Jean, primeiro é necessário a gente falar que não tem receita de bolo e não dá para fazer tudo com inteligência artificial, né? Você consegue uns bons atalhos para chegar no resultado que você quer, mas, claro, né, tem que ter toda uma gestão de marketing por trás, e é isso que eu trago para os meus clientes. Né? Eu sento com um corretor, ou com a imobiliária, ou com a empresa, consigo entender qual é o fluxo, porque na realidade é assim, né? A gente chama de KPI, né? A gente tem alguns indicadores nas empresas que a gente precisa analisar para ver por que não está vendendo mais, por que não está vendendo, né? Então, assim, hoje você com uma ferramenta de CRM que a gente usa na empresa, né? Você consegue 50 ou 100 clientes que entraram na semana, quantos foram atendidos, em até quantos minutos foi atendido, quantas visitas foram feitas ou quantos orçamentos foram feitos, até o resultado final do fim do mês, que é quanto entrou no caixa da empresa. Então, assim, como é que a gente utiliza isso hoje na inteligência artificial? De duas formas. Melhorando a experiência do cliente, com a velocidade no atendimento, isso é bem importante. Então, assim... Todo mundo quer tudo para ontem, né? Claro, tu tá domingo, tu tá com a tua patroa ali, ela disse, amor, vamos procurar um apartamento lá em Palmas e tal. Vamos. Esse é o momento de compra do Jean. O Jean pega o celular, começa a olhar, olha imobiliária 1, imobiliária 2. Pá, olha, ó, 580 mil, quadra-mar. 2 quartos, é isso que a gente queria, pequenininho. Tu vai lá e clica no botão do WhatsApp da imobiliária ou tu converte num formulário. Eles vão te responder 10 horas de segunda-feira. Né? Tu vai entrar naquele... O cara vai receber o contato da imobiliária, ou a pessoa que vai atender vai chegar lá, ou o corretor não está de plantão nesse domingo, enfim. E a gente se frustra, né? Quando a gente demora para ser atendido, porque já na segunda tu já não tá mais no sofá com a Lu. Tu tá num médico com o teu filho, tu não pode atender e o cara te liga e não é uma boa experiência, né? Então, quando a gente traz a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, funciona da seguinte forma, tá? O Jean tá lá, olhando o apartamento, achou um apartamento de 580 mil e clicou no formulário ou no botão do WhatsApp, aonde for que ele clicou. 30 segundos depois, toca o teu telefone.
Jean? Opa, fala Jean, aqui é da Imobiliária Biguaçu. Olha só, eu vi que você converteu lá no nosso site e você está interessado em um imóvel na Praia de Palmas. Eu vou fazer o seguinte, olha o teu WhatsApp, eu vou te mandar lá o catálogo e mais informações sobre esse imóvel e muito em breve um corretor já vai entrar em contato contigo para tirar as tuas dúvidas. Valeu! Desliga o telefone. Nisso, a automação te manda mais informações com o link do site, enfim, daquele imóvel. E aí a conversa contigo do jeito que eu quero, que o gestor quer que converse. Mandei o link, tu fala, opa, quantos metros quadrados tem o quarto de casal? Aí como é que a gente faz? A gente faz uma integração de uma ferramenta que eu não vou contar qual é, mentira, ManyChat. Junto com o ChatGPT via API, com chave de API, e eu subo lá 20, 30, 40 docs de Word com informação sobre os produtos que eu tenho para vender. A inteligência vai lá e responde, o quarto de casal tem 35 metros quadrados, é um quarto amplo. E aí tu pergunta, tá, mas a quantos metros fica da praia? A IA consegue saber se a praia é aqui e se a rua é essa, quantos metros tem. Então a gente sai do momento do robô e vem para o momento em que tu tem uma conversa totalmente intuitiva com o cliente até ele levantar a mão para falar com o corretor. Então isso a gente pode fazer com 1000 clientes ao mesmo tempo. Basta pagar lá a gente chama de prompt dentro do ChatGPT, se eu não me engano, alguns centavos de dólar, enfim, 0,3 centavos para cada conversão que ele faz. Claro, né? A ChatGPT, algumas coisas você precisa pagar para poder ter esses acessos assim via API, mas, cara, muda a parada. Essa ferramentinha que liga. Quem hoje acompanha um tipo de mentor ou um pessoal que vende curso online, o pessoal usa bastante isso, né? Porque assim, gente, mas tu vai dizer, mas pá, o cara vai me ligar. Olha só. Uma coisa é tu receber uma ligação que você não está esperando para te vender um cartão de crédito. Outra coisa é tu estar no sofá com a patroa no domingo e no teu momento de compra alguém te liga dizendo, opa, e aí, gente, tudo certo? Porque quando tu faz aquela conversão, se for por um formulário, tu vai colocar teu nome, teu endereço, teu telefone, teu e-mail. E a automação do ManyChat, ela pega o nome, primeiro nome, pega o teu e-mail, pega o teu telefone e liga para ele, te manda um WhatsApp, tudo com automação. Então, assim, o grande segredo disso tudo é melhorar a velocidade do atendimento. E dar fluxo, né? E dar fluxo, né? E outra coisa, Jean, isso não é o Leonardo que está falando, tá? Eu gosto de repetir isso, sou até chato com essa informação. Um dia eu fui num treinamento da RD Station, eu já tinha essa informação, só que eu não sabia de onde é que era. Um lead atendido dentro do primeiro minuto aumenta 381% a chance de conversão em venda. É incrível isso. Isso é um dado americano do ano de 2023. Então, se você é atendido até 5, já baixa para 100 e pouco. Mas se você é atendido na segunda-feira, quando tu tá com teu filho no médico, a chance de tu fechar o negócio é bem menor. Então, assim, qual é o meu trabalho? É identificar onde é que estão esses gargalos dentro do teu negócio. Por exemplo, Léo, cara, eu preciso de uma ajuda para atender os clientes que vêm pedir orçamento de casamento. Às vezes eu estou na rua, às vezes eu não consigo atender. Então, o que a gente faz? O Jean escreve um prompt de ChatGPT, já estou vendendo meu produto para ti. E aí eu alimento o ChatGPT com um prompt, porque o Jean é assim despojado, fala desse jeito, como é que é a tua linguagem. Eu falo como é que eu quero que ele seja nessa conversa. Isso hoje dentro da IA do próprio ManyChat a gente já consegue fazer isso. Então eu boto informações sobre a minha empresa, como é que eu quero que eu atenda, quais são as quebras de objeção que eu quero que a IA use. O cara vai perguntar o preço. Se tu não quiser falar o preço, tu não fala. Mas se tu quiser, olha, eu tenho 3 pacotes para casamento, tá? Um de 12 mil, um de 15 e um de 20. A pessoa vai responder, mas tá caro, hein? Aí você pega e faz sensacional, tô gostando. Aí você vai me vender essa você faz uma quebra de objeção. Quais são as tuas quebras de objeção? Eu tô fazendo isso para Biguanet. Já tá funcionando, queres ver? É lindo demais. Tá funcionando, se quiser ver agora, pode ver. Eu tô finalizando o bot do Júnior na terça-feira. Então, o que funciona? Tu manda as tuas quebras de objeção de preço, de localização. Ah, mas pô, vocês são de Antônio Carlos.
Sim, a gente é da cidade que tem a maior qualidade de vida do estado, inclusive tem uma das igrejas mais bonitas. Queres vir visitar para casar aqui? Isso tu não vai ter que perder tempo digitando, Jean. Tu vai ensinar o teu robô a atender os teus clientes. A hora que tu quiser que ele venha falar com o Jean, aí a gente faz uma conexãozinha com envio de mensagem automática, porque o ManyChat hoje, uma das maiores ferramentas que tem no mercado para isso, já usa a API oficial da Meta. Então, o teu WhatsApp Business está lá dentro. Então, tu paga um pacote de R$300 por 1000 mensagens e tu manda uma mensagem ativa do teu WhatsApp pro cara. E aí tem muita coisa para fazer, velho. Tu pode mandar link do teu site, tu pode, por exemplo... E eu fico de cara com... falar assim, ó, hoje no mercado, então... Quem não tem um tipo de ferramenta dessa daí, ele fica pra trás, cara. Não, e tem que ralar, velho. Tem que ter time. E time é dinheiro. E IA não fica doente. Eu digo que IA não dorme. A minha bio é assim agora. IA não pega testado. IA não dorme, pô. Então assim, ó, tem um atendente... Eu tenho o Jorge. Jorge? O Jorge tá ali, ó. É o meu auxiliar. O Jorge? O Jorge é o meu auxiliar. Aquele fundo ali, ó. Eu botei o nome dele de Jorge, é meu auxiliar. Ele vai comigo de carro, viagem, só que é enjoado. Ele só vai no banco da frente. Porque só cabe ali. Só cabe ali. Então, assim, Jean, um massa dessa experiência do cliente. E assim, ó, aí eu trouxe a IA agora nesse exemplo para a experiência do cliente. A gente tem outra IA, por exemplo, que analisa a tabela. Isso, gente, $20 por mês. Qualquer um de vocês pode ter acesso a isso. O Jean tem lá o Excelzinho dele, que ele bota custo fixo, custo variável, quanto que a minha empresa fatura, quantos casamentos eu fiz, número de casamento, e tu pede para o ChatGPT. Faz isso que tu vai ficar de cara. ChatGPT, tem uma empresa de fotografia, preciso que tu analise para mim qual é a saúde da minha empresa, tomando em consideração alguns exemplos da empresa parecidas com a minha. Se você acha que é saudável pagar tanto de folha, qual é a expectativa no próximo ano, tu analisando esses últimos 12 meses, considerando o mercado. Cara, velho, quando ele analisa uma tabela de Excel para ti, tu cai para trás de vez. Aí tu começa... Eu fiz uma análise desse tipo, que eu também uso o chat pago, né? Uhum. E uma outra coisa que eu vou te falar, eu tenho prazer de falar para todo mundo que eu não uso nenhum software pirata. Nenhum. Eu não uso software pirata. Eu sou contra a pirataria de software. Uhum. Porque eu acho que é muita sacanagem, eu ia falar outra palavra, mas é muita sacanagem alguém passar anos desenvolvendo um negócio e tu lá simplesmente piratear. Uhum. Então, todos os Windows lá em casa são original. E hoje está acessível, né? Já foi mais caro, né? O Office nosso é total pago. Uhum. O meu pacote de Adobe é pago. 7 mil, 8 mil. Não, agora tá mais barato. Mais barato, né? Bem mais. Bem mais. Paga mensal. Hoje porque assim, né? A gente volta naquela conversa lá, né? Do mau caratismo, da hipocrisia. Então, assim, pô, tu não quer que a pessoa pegue a tua imagem sem direitos autorais, mas tu tá pirateando o software que tu usa para aplicar na qualidade da imagem. Baita da hipocrisia. Fechou, velho. É isso aí. Eu acho isso muito legal. E eu fiz uma análise, tu estás falando da análise ali, eu vou te dizer o que eu fiz. Eu peguei uma pesquisa de uma campanha política vinda em PDF, eu joguei dentro da inteligência artificial, solicitei que ela me desse aonde e quais seriam as minhas principais ações de marketing para vencer a campanha. E ela me entregou. Sim, cara. Não, se eu vou te falar agora um exemplo prático e rápido que eu fiz ontem, tu vai ficar de cara. Ontem, quem me acompanhou no Instagram viu que eu estava o dia inteiro em Balneário, fui atender alguns clientes lá do imobiliário. Eu atendi uma das imobiliárias mais fodas lá de Balneário Camboriú ontem, a 4ª maior imobiliária. Eu sentei com o dono da empresa, ele me trouxe as dores, eu ouvi as dores, né? E armazenei. Eu podia ter gravado a conversa, mas estava tão legal que eu nem pedi para gravar. O cara tem as métricas da empresa dele, sabe quanto ele vende, quanto ele deixa de vender, quais são as dores, o corretor não preenche CRM, ele precisa ter mais controle dos leads. Ele me trouxe as dores. Fiquei das 10 da manhã ao meio-dia, batemos altos papos. Ele falou: ô Léo, consegue vir 1h30 de novo aqui, cara? Preciso atender o cliente agora. Claro, pô. Almocei em Balneário, fui lá. Aí eu quero que tu sente com a menina do meu administrativo, que ela vai te falar mais algumas coisas que eu não tenho conhecimento aqui na minha gestão. Ok, sentei com ela mais 1 hora já. 4 horas eu tinha a reunião, que eu tinha a apresentação do Fred Miguaçu da escolinha, e eu saí 3 horas de Balneário e vim
carcando o gato. Sabe o que eu fiz? E tá aqui para te provar. Eu entrei no carro, botei meu celular ali no meu suporte no espelho, abri o ChatGPT e cliquei no microfone. E eu falei, ChatGPT, eu preciso montar uma proposta para enviar ainda hoje para a imobiliária, que eu não vou falar o nome, Balneário Camboriú. O mercado dela é essa, ela tem tantos funcionários no time, ela vende 236 milhões por ano, tal. Eu localizei as seguintes dores, tal. Estou oferecendo e vendendo a mentoria para eles de 6 meses, com valor X. Eu preciso que tu monte um plano de marketing, assessoria de gestão e de marketing, para resolver essas dores. Falei valor, falei VGV, falei tudo que eu queria falar. No final, tu bota o meu e-mail, meu telefone, que tu já tens armazenado e tal. Vou te mostrar a hora que a gente terminar aqui o que aconteceu. Ele montou uma proposta e eu cheguei em Biguaçu, sentei para ver meu filho, revisei, alterei algumas coisas, porque eu acho tão lindo que eu não abro nem mais o Word para alterar o texto. Eu peço o ChatGPT, o item 5, quando tu fala que a imobiliária não preenche CRM, essa informação está errada. Eles preenchem, mas não de forma correta. Conserte isso para mim, por favor. E ele consertou. E aí eu enviei uma proposta. E o cara falou, como assim? 1 hora atrás que saiu daqui, tu já me mandou a proposta? Eu falei, esse é o poder da inteligência artificial. Ele vai organizar as nossas ideias, vai ser um assistente da nossa própria inteligência e vai fazer com que eu não fique o final de semana inteiro sentado na frente do computador para te fazer uma proposta. Entenda que as pessoas hoje, como tu falou ali, que querem imediatismo, isso é um puta diferencial profissional. Isso com certeza. E aí o cara recebeu a proposta, ficou super feliz. Cara, segunda-feira a gente vai conversar. Ok. Hoje à tarde, o que eu fiz? Eu montei outra proposta, muito similar, também por texto, para outra imobiliária que eu tinha atendido semana passada, para entregar na segunda, que aí eu vou entregar isso impresso, que o cliente é um pouco mais formal, gosta que seja assim, né? E usando o ChatGPT, aí o que acontece? A minha inteligência, o ChatGPT, já entende como é que é a minha pegada, as coisas que eu faço, que eu hoje tenho um método chamado ARRAI, né? Atendimento humanizado com inteligência artificial. Está registrado, nome bonitinho, um método que eu criei. Que na realidade como é que funciona? Primeiro atendimento com IA, e quando a gente consegue identificar algumas levantadas de mão, que a gente chama, aí sim vai para um corretor, assim vai para uma pré-vendedora. Assim é identificado um erro e o GE é notificado quando tem um erro no processo e tu clica no link do e-mail e abre o chat ao vivo. Aí sim o GE vai conversar com a pessoa. Porque acontecer alguma tretinha nesse atendimento, alguma treta. Uma divergência. Divergência de, mas não sei do que, opa. Aí ele gera um ticket, vai pro teu e-mail, tu clica, abre o chat ao vivo. E aí tu fala com o cara. É assim que funciona. Que legal. Doideira. Mas que bom, cara, que bom que tu te encontrou, né? Fico contente, a gente se conhece desde criança, fico contente de tu ter te encontrado nesse trabalho. É muito a tua cara, é um negócio assim, que primeiro que tu não gosta de ficar trancado dentro do escritório, tu tá do lado, tá do outro, e tu monta te utilizando de tecnologias, é a tua área de tecnologia. Hoje eu tenho um time com 4 pessoas em 3 estados diferentes. A gente nem se conhece pessoalmente, só via Meet. Só via Meet. Só pela... Um desenvolvedor, um que me ajuda na parte de automação, outro que ajuda na parte de IA e um comercial. Tudo. Cara, e tu tem uma empresa hoje de tecnologia voltada para isso daí. Que legal, sensacional. Esses são os cases de sucesso que eu gosto de trazer aqui. É muito louco, né? Hoje é só o começo. Não, mas tem gente legal. Que fala que daqui essa parte de IA é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa legal. Não, vai chegar. E assim, ó, cada vez mais vai chegar. Isso é uma coisa que é inevitável. Não tem mais como tu brecar, entendeu? Daqui para frente só vai. Eu estive em Florianópolis dentro de um laboratório de inteligência artificial. Uma loucura. Os caras estão desenvolvendo um software para cidades com inteligência artificial. E, de acordo com os dados levantados pelo pessoal que visita as casas lá, que são me ajuda, Lu, os assistentes sociais? Não, é aquele pessoal que agentes comunitários. Agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário de saúde,
ele é a ponta do IA. Ele chega... o Leonardo tem tantos anos. Leonardo, tu fuma, tu bebe, tu não sei o quê, tu faz isso, tu pratica isso, tu faz aquilo. Chega no médico, o Leonardo fez exame, tudo ali. No sistema. A inteligência artificial, ela consegue prever, ela vai conseguir prever se tu vai dar um infarto daqui a quantos anos. Então, a gente nem falou sobre isso. A IA na medicina tá tão avançada que hoje ela consegue prever se tu vai ter um câncer daqui a 20, 30 anos. E assim, essa questão de cidade, eu já li um pouco sobre isso, vai mais além, já. Araucária, no Paraná, é o exemplo deles. Não só saber essa questão que tu acabou de falar, mas sim ter uma provisão da cidade em que cidade X está com essa saúde. São tantos dados para analisar que eles conseguem gerar tomada de decisão. A gente precisa de mais cardiologista aqui. Que essa galera tá indo mais pro infarto do que pra diabetes, entendeu? Exato. Então eles conseguem ajudar na tomada de decisão. E o que impressiona é realmente a velocidade de processamento de dados. É muito rápido. Não, que tá na nossa mão por $20, que tá na mão de qualquer um, de graça, tu colocar aquilo ali. Até o de graça é bom, né? Não, o de graça é sensacional, pô. Sensacional. Eu pago porque, tipo assim, é um negócio que eu uso diariamente praticamente, então a gente paga um mais atualizado, né? Mas o de graça também é ótimo. O meu tá com memória cheia. Eu falo... Tá, mas eu memória cheia, vou te mostrar. Eu terminei de escrever o livro, aí foi 12 horas, eu fiquei igual um doido lá, final de semana inteira, né? Computador. No 4? No 4? No 4.0, pronto. Coisa mais linda, o cara vai ficando empolgado, porque assim, cara, eu saí pra pedalar, levei um livro, que é O Segredo do Amanhã, que é aquele que tu tem que levantar cedo, tal, não sei do que, e eu falei, cara, eu preciso, olha que doideira. Todo mundo na vida tem que ter um filho, plantar uma árvore. Escrever um livro. E tu tá no terceiro. Já plantasse árvore, né? Já, várias. Olha só, aí eu li O Segredo da Manhã, lá na Lagoa do Hamilton ali, fui de bike, li. Foi 3 dias que eu fui pedalando para ler esse livro, né? Para dar uma espairecida. Aí eu, caralho, velho, eu quero utilizar o livro para trazer um treinamento para corretores de imóveis. Aí eu falei, ChatGPT, lê aí o resumo do livro Milagre da Manhã de não sei quem lá que é o autor. Aí ele, não, já sei, tu trouxe tudo. Ok, agora olha só, cria um método para mim. Método meu, porra. Um método para mim, baseado no livro, para eu treinar corretores para ter consistência no trabalho. Que o corretor, sabe, ele tem 2 estigmas, né? Enrolão e preguiçoso, né? Enrola os outros e depois que o cara vende um imóvel, que entra 10 mil na conta, ele só trabalha mês que vem. Então, como é que eu vou treinar esse time de corretores para ter consistência de venda utilizando o Milagre da Manhã? Se tu vê o capítulo que o ChatGPT escreveu, tu cai para trás. Mas é muito dados, né? Muita informação, cara. Loucura. Muita informação. Tem informação pra gente ficar conversando a semana inteira. A semana inteira. Pena que a gente tem que terminar. Mas olha só, antes da gente terminar, eu queria que tu passasse aqui pra galera tua rede social, nome, como é que tá lá, como é que a galera acha lá, fica à vontade. Gente, assim, o meu Instagram é Léo Biguaçu, com 2 S's. É bem fácil. Se você vai ter um Instagram, não use Instagram com underline e tal. Quanto mais fácil de gravar. Léo Biguaçu, com 2 S's. E a minha comunidade, muito importante, a gente não falou sobre isso, que é a IA Brokers, a primeira comunidade de inteligência artificial para o mercado imobiliário do Brasil. E eu identifiquei essa falta, então você pode entrar lá no @IABrokers, que é corretor em inglês. Segue lá, que lá tem várias informações, tem meu contato, tudo. E se quiser procurar lá na própria bio do IA Brokers ou do Léo Biguaçu, tem o livro, tem um e-book que eu tenho gratuito para corretores lá para baixar. Tá tudo lá pra gente prosear e conversar. Que legal, velho. Valeu? Obrigadão. Aí, claro, né? Se for me chamar no meu Instagram, faz isso. Me marca depois ali. A minha vai falar contigo, vai te chamar para uma sessão de diagnóstico de marketing. Deixa Jean, prazer, amigo. Claro, cara. Não dá um ponto sem o nome. Fechou. Ó, galera, hoje vocês de repente vão perguntar, pô, e o Léo não vai ganhar um copinho? Não, ele já ganhou um copo. Já ganhei um copo. Ele ganhou um copo aí num evento que a gente estava aí, o primeiro Rock
rural, né? Era Rock... Na Guiomar. Rock Guiomar. Rock Guiomar, ali na casa do Dudu. Tchau, gente. Abraço. Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Conversei com o Léo. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente aqui até altas horas. O cara é uma fera, inteligência artificial. Chama lá no Instagram dele que o robô dele, a inteligência artificial dele, vai falar com vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Léo. Ó, fui. Gente.